Errado aí, não? Vocês acharam o capítulo 29 de Atos? Hã? Não acharam? Não, porque somos nós que estamos escrevendo Atos 29, a igreja dos dias atuais, amém? Então, nós somos a igreja de Atos 29. Mas no capítulo 28, tem um texto bastante interessante, que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite. Eu vou ler aqui no telão para ficar uniformizada a leitura, amém? Diz assim, olha: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Aleluia. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Vamos orar? Agradecidos a Deus nessa noite pela sua palavra. E se você tiver um pedido de oração, coloque agora diante de Deus, que Ele está ouvindo nossas orações. Amém? Senhor nosso Deus, queremos colocar todas as nossas necessidades, petições, tudo aquilo que cada um aqui necessita nesta noite, Senhor. Seja de curas, seja de um milagre, seja de restauração, bênçãos para os lares, para as famílias, Pai. Nós oramos agora, Pai, para que a Tua obra seja feita, realizada, Pai. Abençoa não só aqueles que aqui estão, aqueles que estão acompanhando a transmissão, aqueles que ainda assistirão essa mensagem gravada, que a Tua palavra, Pai, possa modificar os nossos corações nessa noite, possa nos trazer fé, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, possa nos insuflar de ânimo, forças, para vencermos mais uma semana, para continuarmos prosseguindo nessa lide, Pai. Nos ajuda cada um, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 28 de Atos, ele sucede o capítulo no qual Paulo, ele estava preso em Cesareia, e ele é enviado, juntamente com mais 276 presos, em um navio, até César. Eles deveriam estar em Roma, para que Paulo ali depusesse perante o imperador César, porque Paulo assim reivindicou por ele ser cidadão romano. Acontece que no caminho da viagem até Roma, o navio que Paulo viajava naufragou.
diz que um vento chamado Euroaquilhão bateu contra o navio e ficaram somente destroços. Mas, depois de 14 dias, imagine 14 dias na voragem do mar, 14 dias eles lutando para salvar a embarcação, 14 dias e 14 noites. O anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: olha, Paulo, não temas, porque é necessário que você chegue até César. É necessário que lá você venha testemunhar. E não se preocupe, Paulo, não temas, aquiete o coração, porque nem você e nenhuma dessas 276 almas se perderão. Nem sequer um fio de cabelo da cabeça de cada um cairá, porque eu estarei guardando vocês. E assim se cumpriu a palavra que Paulo recebera do anjo naquela noite, e diz que uns se salvaram segurando em tábuas, outros em destroços do navio, mas todos chegaram sãos e salvos em terra firme. E eles foram para onde? Numa ilha, essa ilha chamada Malta, que quer dizer Ilha do Mel, ou Terra do Mel. Eles foram, depois da grande tempestade, depois do grande naufrágio, aportar numa ilha chamada Terra do Mel. Olha só, depois das tempestades da nossa vida, depois das grandes tormentas, depois dos grandes naufrágios, o Senhor tem uma terra de mel para nós, amém? Glória a Deus, e é para lá que nós estamos indo. Então, Paulo, junto com os demais 276, chegam nessa ilha. Ali, muito frio, eles, é claro que com as roupas todas molhadas, com um pouco de roupa que restou do corpo deles, eles fizeram uma fogueira para se aquentar. E enquanto eles estavam ali catando gravetos para lançar no fogo, veja só, a humildade de Paulo. Ele, como apóstolo do Senhor, estava ali junto com os outros, se aquentando na beira do fogo e ajudando a catar gravetos para continuar a fazer o fogo queimar. E acontece que no meio dos gravetos, Paulo ele pega uma víbora. Já pensou, gente? Pegar uma víbora na mão? Eu já peguei uma cobra na mão, não porque eu era corajoso, mas por acidente. E não é fácil não, é uma sensação desagradável. E quando Paulo pega a víbora na mão para lançar no fogo, ela picou-lhe a mão. E aí todo mundo ali em volta ficou olhando, falando: esse cara vai morrer. Esse cara deve muito para a justiça. Porque sendo salvo do naufrágio, a justiça de Deus não o deixou viver. Pois agora ele foi picado por uma víbora e cairá morto em poucos minutos. Por que os nativos daquela ilha tinham essa certeza que Paulo iria cair morto? Olha, incrível, interessante, mas o maior índice de mortes naquela ilha, segundo um comentarista bíblico, muito conceituado, ele disse que Champlin, o nome dele, ele disse que o maior índice de mortes naquela ilha se dava por picadas de cobra. Era uma ilha que era cheia de cobras. E outra morte muito comum ali era por febre. Às vezes a pessoa ficava com febre de 3 meses a 3 anos. Pasmem, olha só que interessante. A pessoa ficar 3 anos com febre. E muita gente morria naquela ilha com febre, tanto é que o pai de Públio, o principal da ilha, estava enfermo com febre. E Paulo o curou. Então, os nativos vendo ali, Paulo picado por uma víbora, e só pensando: esse cara vai cair morto daqui a pouquinho. E nada aconteceu. Pensaram: esse cara é um Deus, esse cara é imortal. Uma víbora venenosa, perigosa, picou ele e ele não morreu. Olha só que interessante. E no relato seguinte, Paulo orou pelo pai de Públio, o governador da ilha, que estava com febre, e ele foi curado. Logo em seguida, trouxeram muitos outros enfermos para que Paulo orasse, e eles eram curados.
Queridos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, aconteça o que acontecer, venham naufrágios, venham serpentes para lutar contra nós, o plano que Deus estabeleceu para a tua vida há de ser cumprido, há de ser concretizado, há de ser realizado em nome de Jesus, amém? Vocês creem nisso? Paulo tinha que estar testemunhando ali diante de César, e não seria um naufrágio que iria por fim à missão que Deus estava estabelecendo na vida de Paulo. Não seria uma víbora, uma serpente que iria por fim àquela missão, mas Paulo teria que concluí-la, porque era a vontade de Deus. Queridos, guarde bem isso. Quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus ele estabelece uma vontade na nossa vida, aconteça o que acontecer, este plano, esta vontade, há de se cumprir na nossa vida. Por isso que é importante, queridos, nós pedimos a Deus, olha Senhor, seja feita na minha vida a tua vontade. Não é assim que nós oramos no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, no caso de Jonas, Deus havia estabelecido um propósito na vida do profeta, e esse propósito acabou se cumprindo. Ainda que aconteceram todas aquelas circunstâncias, o propósito de Deus veio a ser cumprido. E Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. E esse propósito foi cabalmente cumprido. Deus realizou plenamente a sua vontade, ainda que viesse as tormentas, ainda que veio o naufrágio, Paulo escapou com vida. O interessante é que também junto com ele as 276 pessoas que viajavam naquele navio. E nem a víbora venenosa pôde pôr fim à missão que Deus tinha na vida de Paulo. Deus está guardando, Deus está te protegendo. Essa semana eu vi um testemunho incrível, gente. Incrível, incrível mesmo. Que você também vai ficar agora abismado. Testemunho de um terrível feiticeiro, macumbeiro mesmo. E agora a gente tem que abrir um parênteses, né? Quando a gente fala de outras religiões, nós não estamos sendo intolerantes religiosos não, tá? Eu, na minha liberdade, que a Constituição me concede, de falar a palavra de Deus, eu estou simplesmente afirmando aquilo que aconteceu. Então, esse ex-macumbeiro, feiticeiro, ele contou como que ele se converteu. Como que ele largou aquela vida, envolvido nas mais terríveis bruxarias. Ele falou, olha, eu me converti porque Satanás deu um verdadeiro tiro no pé. E aí perguntava para ele, mas como foi isso? Eu estava para realizar um daqueles pedidos que o diabo sempre fazia. O diabo havia nos pedido um cadáver de 14 dias. 14 dias de túmulo. Pensou? Ele disse, era algo nojento. Nem quis contar os detalhes, mas vocês sabem que eles fazem esse tipo de sacrifício com cadáveres, né? Oferendas. E o diabo requereu dele um corpo com 14 dias de sepultamento. Ele foi lá no cemitério, existem já alguns cemitérios, os lugares que eles fazem esse tipo de negociação. Ele comprou aquele corpo, pagou para que houvesse sigilo, tudo mais, e o corpo tinha exatamente 14 dias que havia sido enterrado. Ele disse que era algo terrível, cheio de vermes, podridão, coisa tudo mais, cheiro horrível, e ele conseguiu. E quando ele estava de posse daquele corpo, que os coveiros ali prepararam todo o embrulho para entregar para ele, ele diz que Satanás se apresentou a ele materializado. Satanás se apresentou em figura, tocando ele por trás, ali dentro do cemitério. Disse assim, não toque nesse corpo.
Falou, mas como? Paguei caro por isso aí, tem 14 dias como você me pediu. Falou, não toque nesse corpo. Disse, mas como eu vou oferecer ele em sacrifício? Não toque, porque se você tocar, você morre. E aí ele ficou com medo, é claro, e devolveu o corpo. E ficou com aquela coisa na cabeça, quis pesquisar. Afinal, de quem era aquele corpo morto? E ele ficou sabendo que era de uma crente, que havia sido enterrada há 14 dias. E ele pesquisando ali sobre o nome que havia na lápide do túmulo, ele descobriu que era esposa de um pastor. Opa! Ele ficou abismado. Peraí, por que eu não poderia tocar no corpo morto de uma crente? Aí ele pensou assim, se esse Deus cuida desses crentes depois de morto, imagine enquanto vivos. Aleluia! E diz que com isso ele se converteu, porque ele consentiu que o poder de Deus sobre os seus filhos era grande, que a proteção de Deus sobre os seus filhos era muito grande, a ponto de guardá-los mesmo depois de mortos. Ninguém vai aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Ele é Deus vivo, Ele não permite que te toquem, Ele não permite que te façam mal. Se Ele guarda o corpo dos seus filhos depois de morto, depois de 14 dias, imagine como Ele está guardando você agora. Nada Ele permitirá contra a tua vida. Ainda que venham as serpentes, as víboras, Ele te guarda. A promessa do Senhor Jesus Cristo foi, pegarão em serpentes e dano nenhum lhes causará. Se beberem algo mortífero, não lhes causará dano. Gente, isso é para nós crermos que o poder de Deus é real. Esse Deus é real, esse Deus existe. Para o diabo aparecer materializado para aquele macumbeiro, dizer, olha, não toque nesse corpo, senão você morre. Ah, gente, é porque você tem um Deus vivo junto com você. Você tem um Deus poderoso, que está atento, te guardando como a menina dos olhos. Nada vai te acontecer. Ele diz na sua palavra, não temas, não temas, não temas, não temas, 366 vezes na tua palavra. Para quê? Para que a cada dia você saiba que Ele está te guardando. Não temas, eu te chamei pelo meu nome, eu te resgatei, eu te chamei, eu te remi, eu dei nações em resgate por ti. Quando passares pelas águas, não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o seu Redentor. Eu sou aquele que te guia, eu sou aquele que te sustenta, que te toma pela tua destra e te diz, não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu estou contigo. Queridos, ainda que nós venhamos atravessar períodos difíceis, períodos sombrios, períodos de verdadeiras tempestades. Olha, ainda que venhamos, nem que tenhamos que ser salvos segurando aos destroços da nossa fé, chegaremos ao porto destino que o Senhor tem para nós. Veja bem, aqueles sobreviventes do naufrágio, uns chegaram nadando. Quem podia nadar, nadou. Quem não podia, se seguraram em destroços, pedaços do navio, mas chegaram. 276 pessoas, simplesmente porque Deus havia feito uma promessa ao seu servo Paulo, que nenhuma daquelas vidas se perderiam, nem sequer um fio de cabelo de suas cabeças
cairiam. O Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Quem aqui tem promessas de Deus? Olha, saiba que Deus, se foi Deus que prometeu, Ele irá cumprir cada uma dessas promessas. Cada uma dessas promessas. A irmã Betinha mesmo deve ter muitas promessas de Deus, né? Que Deus já te livrou de cada uma, né, irmã? Cada uma. Já esteve no vale da sombra da morte. Mais de vezes e vezes, né? E Deus guardou. É porque Deus tem alguma promessa. Peraí. Vale a pena falar aqui, peraí. Então, pastor, eu vou contar tudo o que aconteceu comigo, né? Que eu tive internada 15 dias, né? E eu saí do hospital com um monte de papel para fazer exames, né? Aí eu falei até para a pastora, eu vou contar o meu testemunho depois que eu receber os papéis todinho, né? Que eu fiz exames, entendeu? Mas só que eu não estou prevendo que eu vou fazer isso, né? Eu quero contar agora, né, pastor? Posso ir lá na frente? Vai lá. Ai, negócio. Pode subir aí, A paz, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, tá? E Deus é com a gente mesmo, com todos nós, não tem exceção de ninguém, entendeu? Porque quando eu tive um infarto, eu fiquei 5 dias internada na UTI, né? Eu tinha 46 anos de idade, né? Depois que eu tive esse AVC hemorrágico, também, um pastor falou para mim que um ano depois, que eu ia ser aposentada, e me aposentei, né? Porque eu tinha só 6 meses de pago INSS. Quem fez? Jesus. Graças a Deus. E eu sempre falo para as pessoas, nossa, você já é aposentada? Falei, sou, graças a Deus. Mas graças ao meu pai, que ele que me aposentou, não foi homem nenhum, entendeu? Porque o que eu tive, eu fiquei em coma, fiquei 20 dias em coma, entubada, inchada, enorme, porque eu não vi nada, graças a Deus não vi nada, né? Porque as minhas filhas que sofreram diante de mim, que elas viram, né? Eu sangrando, todo que, não é que fala, todo lugar que eu fiquei sangrando, né? Eu ensopei um travesseiro de sangue. E eu estou aqui graças ao meu Deus mesmo, né? Porque eu nem serguei a vez essa hora, né? Eu falei errado por causa do AVC, tá? Desculpem. Então, aí, a minha filha orou muito, todas as igrejas oraram por mim, né? Inclusive o pastor Renato, depois eu fui para lá, que eu soube que ele ficou na UTI, ajoelhada, orando por mim, aí eu tive que agradecer. Aí eu falei assim para minha filha, quando eu saí do hospital, eu fiquei 6 meses sem andar, né? Sem andar. Aí ele falou assim, não, mãe, se você quiser ir lá, nós vamos. Aí eu falei, mas quem é esse pastor? Aí ela falou assim, eu vou te mostrar quem é. É marido da Daniela, a sua sobrinha, né? Ele é marido dela. Eu falei, eu não acredito, porque eu não lembrava mesmo, né? Aí ela falou assim, mãe, quando você estiver firme mesmo, eu vou levar a senhora até lá para contar o testemunho. Aí eu fui, eu não cheguei lá, as pessoas levantaram, claro, né? E o pastor foi que contou o que aconteceu comigo, foi o pastor, que eu estava muito lerda ainda, sabe? Eu digo assim mesmo, eu estava muito insegura, né? E nem conseguia andar direito, né? Aí eu fui arrastada. Mas eu agradeço a Deus, porque este dia que eu fiquei internada outra vez,
deu um aperto aqui dentro de mim, aí parecia que você me pegava aqui, passeia na parede, né? Eu não conseguia respirar. Aí eu pedi socorro. Nisso que eu pedi socorro, ninguém me atendeu. Os telefones tudo desligado. Falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu olhei para cima e falei, Deus, em nome de Jesus, me acode, por favor. Aí chegou minha filha, né? Porque isso é fé, gente, isso é muita fé, tá? Agora eu fiz um monte de exames, eu não vi o resultado ainda, né? Mas depois que eu ver o resultado todinho, eu vou entrar na médica cardiologista de novo, tá? Aí eu conto para vocês o que foi que me aconteceu, porque nem eu sei, né? Eu pensei que era um infarto, porque eu já tive ritmia aqui, o irmão e a irmã me socorreram, e né? Isso. E a irmã Joyce, né? Foi a Joyce, não foi? Então, eles saíram voados daqui, né? Rapidinho eu cheguei lá. Aí me acudiram. Eu tive ritmia, né? Ritmia. Aí fiquei curada. Aí fui para casa, aí aquele cuidado todo, né? Minhas filhas. Mas tudo bem. Eu fiquei esses dias todinhos na casa delas, né? Porque tudo que eu fazia era lá mesmo no Guarujá, né? Eu tive que ficar na casa delas esse tempo todinho, né? Porque os meus exames era tudo para lá, por causa do convênio, né? Mas eu não ia para Santos, não, porque era ali perto. Minha filha trabalhava, outra tinha a menina para levar à escola, tudo isso, né, irmã? Então, irmã, eu vou só agradecer a Deus e louvo a Ele todos os dias da minha vida, pela minha vida, porque foi Ele quem me deu a nova vida, tá? Porque eu não frequentava a igreja nenhuma. Aí eu falei, eu quero ir lá. Aí eu fui e fiquei lá 6 anos, né? Aí depois teve um problema meu lá, e aí eu peguei e falei assim, agora, que igreja que eu fico? Que igreja que eu fico? Eu andava por todo esse... Eu e a irmã... como é o nome dela? Eu também esqueci. Janete. A gente andava por aí, né? Falei assim, você gostou? Você gostou? Você gostou? Aí eu parei aqui. Aí, quando eu vim para cá, eu me senti muito bem, né? Me senti muito bem mesmo, porque é assim, né, irmã? O pastor é calmo, ele fala calminho. Eu não gosto de grito, né? A igreja que eu ia, sabe? Eu ficava assustada. Falei, nossa, crente é isso aí? Que horror, né? E o cara rodava assim, sapateava. Eu falei, nossa, parece uma macumba. Eu falei mesmo, né? Deus que me perdoe. Então, eu fiquei horrorizada, irmãos. Fiquei mesmo, né? Quando eu vi o povo aqui tudo calminho, né? Calminho. Aí eu falei, aqui mesmo que eu vou ficar. E estou aqui até hoje. Só que eu não sei quantos anos que eu tenho aqui. Não sei. Não lembro. Entendeu? Acho que é 4, né, irmã? Então, agora eu tenho, graças a Deus, meu Deus me trouxe até aqui. Eu, com 57 anos, tive esse AVC. Com 58, eu me aposentei. Hoje eu tenho 70. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. 70 anos e está muito bem. Parabéns. Deus abençoe. Foi o Senhor livrando ela de... Isso. Encheu a casa dela, né? Interessante. A minha casa ficou até a metade de água. E Deus me segurou lá para mim não ver. Porque se eu tivesse ido para casa, eu tinha visto aquilo tudo, né? Aí se eu visse aquilo, eu ia cair, irmã, já era. Já era mesmo, porque eu não ia aguentar. O infarto que eu tive, eu ia olhar assim e falar, não acredito. Né? Foi há 3 anos atrás.
aquela grande chuva que deu aqui no Guarujá, que teve deslizamentos, encheu Acaraú, foi exatamente há 3 anos. Eu lembro que nós estávamos em Itanhaém, quando tínhamos a congregação, estávamos voltando, muita chuva lá, chuva na estrada. Aí, quando nós recebemos o telefone na estrada, que a irmã tinha passado mal, aqui dentro da igreja. Mas olha só. O telefone ficou em casa. Ó, mas por que Deus permitiu que ela passasse mal aqui dentro? E o Jailson, o Everton levaram ela para o hospital. Ali ela ficou internada, enquanto a casa dela estava cheia d'água. E ela ficou internada num quarto daqueles. Eu fui visitá-la, parecia assim um hotel 5 estrelas, né? E ela estava lá bem tranquila, quando a casa dela estava cheia d'água. Deus tirou ela da casa dela, trouxe aqui para a igreja, daqui da igreja para o hospital, para ela não ficar submersa no meio da água e não ver tudo aquilo, porque certamente ela iria morrer. A minha filha falou assim, mãe, ela não sabia como falar comigo, né? Como eu vou falar para minha mãe que aconteceu isso, isso, isso? Aí ela falou com uma enfermeira, a enfermeira-chefe, né? Aí ela me chamou. Quando ela me chamou, ela falou assim, boa tarde, dona Isabel. Estava de volta, estava de alta já. Falei, boa tarde. Aí ela falou assim, eu quero falar com você. Eu falei, pode falar. O que aconteceu? Vai me dar a injeção de novo? Pelo amor de Deus, chega, chega, chega. Estou toda roxa. Aí tá, ele falou, não, não, não é isso não. Sabe o que que é? Aí começou. É que as pessoas têm chuva que enche a casa d'água, que enche aquilo, que enche aquilo outro. Falei, por favor, me desculpa. O que está acontecendo? Aí ela falou assim, né, porque aconteceu muitas desgraças aí pelo mundo e tal. Aí eu falei assim, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu estou aqui porque Deus me livrou. Porque por isso que eu estou aqui. Acredita? Ela falou, ela fez acredito. Nossa, olha, dá até vontade de chorar. Né, gente? Pelo amor de Deus. Mas Deus é bom, gente. Eu estou sozinha em casa, né? Às vezes, ai, Deus, me segura, pelo amor de Deus, eu não estou legal. Hoje eu não estava bem. Não estava bem. Por causa do calor, né? Eu não aguento esse calor, não. Não aguento porque eu tenho pressão alta, tudo, né? É tudo alto aqui, tudo. Só eu que sou baixinha. Glória a Deus, né? Glória a Deus que tem sustentado, dado vida. E assim, queridos, quando Deus tem um plano, um propósito, Deus preserva. Quando Deus quer levar, Ele leva. Nós não sabemos, não entendemos o querer de Deus. Mas eu contei um testemunho aqui numa quinta-feira dessas, quinta-feira sem ser essa outra, de um garoto de 10 anos que perdeu pai e mãe, pastor e esposa, no meio do terremoto que acometeu ali a Turquia e a Síria. Foi exatamente na Síria. E o garoto ficou órfão. O pai era pastor, morreu. Morreu a mãe também, esposa do pastor. E durante o enterro, ficou marcado as palavras daquele garoto de 10 anos. Sabe o que ele disse durante o enterro? Ele fez uma oração. Sabe o que ele orou ali? Ele não murmurou, não reclamou de ter perdido seu pai e sua mãe, ficado órfão aos 10 anos. Sabe como ele orou? Ele orou agradecendo a Deus. Deus, eu te agradeço por tirar meu pai e minha mãe desse mundo e levá-los para um lugar melhor. Obrigado, porque agora eles já não estão mais sofrendo as dores nesse mundo. Obrigado, porque agora eles não têm mais tristezas. Obrigado, porque agora eles estão num lugar bom. Essa foi a oração do menino. 10 anos de idade. Que fé, que certeza de que ele estava perdendo seus pais, mas os seus pais estavam indo para um lugar muito melhor. Irmã Denise, a irmã Denise queria falar? Pode vir, pode vir. Pode vir. Então, essa é a certeza que nós devemos ter, que a morte, queridos, é uma passagem.
Assim como Deus levou aquele casal, levou também o irmão Jorge, certamente para um lugar melhor. Onde agora ele não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais lágrimas, agora não tem mais tristezas, né? E ele está na glória com o Pai. Amém. Ali no enterro, eu falei para suas filhas, eu nunca vi um defunto tão bonito, brilhando, lindo. Olha, os lábios dele como brilha, nem parece morto. E ali, as filhas dele, a sua esposa, louvando, com aquele fervor tão grande, elas ali com as mãos em cima das mãos dele. Eu falei para sua filha, olha, ele só não levantou daí não, porque Deus quer ele junto ali com ele, viu? Que eu vi ali um fervor, uma unção tremenda. Mas Deus não quis devolver ele não. Está se divertindo lá com o negão. A paz, irmãos. O testemunho que eu tenho para dar é que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. No dia que meu esposo morreu, eu estava ajudando as meninas a darem banho nele. Assim que a gente terminou de dar banho, ele faleceu. E assim, aí as meninas, até que falou assim para mim, eu comentei com uma paciente lá do 119, e ela falou que quer te conhecer. Falei, tá bom, eu vou juntar minhas coisas e vou lá. E ver como Deus é lindo. Era uma pastora, itinerante, tinha internado à noite, com uma suspeita de AVC. Aí ela me abraçou, falou o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ela falou esse salmo para mim, e aí depois ela começou a falar em línguas, aí todo mundo começou a chorar, eu e a minha filha, a Joyce, porque quando as coisas acontecem, eu ligo para a Joyce, porque como ela mora em Santos, ela chega rapidinho, né? E aí ela falou, gente, nós estamos todos chorando, vamos chupar uma balinha? Eu falei, vamos, né? Aí ela pegou um saco de balas e trouxe. E foi lindo, porque as balas que ela deu para a gente chupar, o Jorge, quando eu conheci ele, que a gente começou a namorar, eram as balinhas que ele me dava. Aquelas balas top que são recheadas. Aí eu vi ali, naquelas balinhas, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Que nem ele recolheu o meu esposo, né? Porque eu já estava orando para isso. Porque eu estava vendo o sofrimento dele, né? Eu não deixei ele um minuto sequer. Deus sabe disso. Me afastei do meu serviço e fiz a minha parte. Tomei conta dele até o fim. Tanto é que ele morreu nos meus braços na hora que eu estava dando banho nele. Então, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Até uma pastora ele preparou para estar ali, para dar uma palavra para mim e para minha filha. E esse fica aqui, esse testemunho. Eu, no dia que eu cheguei lá no cemitério que eu vi, eu falava para todo mundo, meu marido está lindo, meu marido está lindo. Por quê? Eu vi o sofrimento dele, eu vi aquele sofrido, a dor dele. E quando eu cheguei, eu vi ele no caixão, a coisa mais linda, eu falei, meu marido está muito lindo, gente, estava lindo mesmo. E assim, o cuidado de Deus é maravilhoso. As pessoas que foram, que não eram cristãs, são amigas minhas que trabalham comigo, a minha enfermeira, estavam lá. E aí ela chegou, ela me abraçou e falou assim, depois que teve aquele... Foi um culto, né, pastor? Foi um culto. Aí ela falou assim, Denise, que amor é esse? Eu senti esse amor lá fora.
Eu imagino como que não estava aqui dentro dessa sala. Então, gente, o amor de Deus é lindo com a gente, né? Porque é muito fácil a gente adorar o Senhor quando tudo está bem. É maravilhoso, está tudo bem, tudo bem. Mas na hora da dor é difícil, é muito difícil. E eu agradeço aos irmãos, às irmãs que oraram para que Ele me fortalecesse, né? Que nem eu estou forte, porque Deus está cuidando de mim, não é a Denise. É Deus que está cuidando da Denise. Amém, irmãos? E eu agradeço a rica oportunidade, tá bom? Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida. Deus está cuidando, assim como cuidou de Paulo. Não permitiu que um fio de cabelo da cabeça dele caísse. Não permitiu que nenhuma daquelas 276 vidas morressem. Ele cuida. Não é porque ele levou que ele deixou de cuidar. Pelo contrário, ele levou para tirar, livrar do sofrimento aqui. E porque com certeza a missão na vida dele, dessa pessoa já havia concluído. Levou. A melhor fase da vida dele. Então, é assim que Deus faz. Mas Deus cuida. Olha, então não se preocupe. Por que esse medo? Por que essa preocupação? Por que temer a morte? Por quê? Por quê? É uma passagem que todos nós teremos um dia. Todos nós teremos. Olha, quantas e quantas gerações já passaram por esse mundo? Quantas? Quantos já não estão mais conosco? Nós estamos hoje, mas amanhã não sabemos. Uma coisa é certa, temos que estar preparados. Eu costumo sempre dizer, nós nos vamos fazer, seja até Santos, que é tão perto, preparamos tudo, roteiro, itinerário, que vamos levar, como vamos, planejamos tudo. E para a viagem mais importante da nossa vida, como é que nós temos nos preparado? Como você tem se preparado para a viagem mais importante da sua vida? Viagem a qual não tem volta. É uma viagem por toda a eternidade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te, ó Israel.